Imagine que seu governante anunciasse hoje que para o país progredir, você precisaria entregar suas panelas e talheres para serem derretidos no quintal da sua casa. Imagine que seu líder decidisse que pássaros são inimigos do Estado e ordenasse que a população inteira os exterminasse. Imagine ser forçado a abandonar sua casa, sua propriedade, sua vida, para trabalhar em uma fazenda coletiva onde você receberia comida com base no seu mérito revolucionário. Em 1958, na China, isso não era imaginação. Era quarta-feira. O grande salto adiante de Mao Tse-tung matou mais pessoas em 4 anos do que todas as bombas da Segunda Guerra Mundial. Transformou um país inteiro em um experimento social catastrófico. E você está prestes a descobrir como um único homem, armado com uma ideologia e poder absoluto, criou a maior fome da história humana. Mas antes de entender como a China morreu de fome, você precisa ver como ela vivia. Esqueça tudo o que você sabe sobre políticas públicas. Esqueça planejamento econômico racional, expertise técnica, leis da física. Na China de 1958, a realidade era determinada por decretos do Partido Comunista. Se Mao disse que era possível quadruplicar a produção de aço em 1 ano, então era possível. Se Mao disse que os camponeses poderiam triplicar a produção de arroz, quem ousaria dizer o contrário? Imagine viver em um país onde especialistas em agricultura eram considerados direitistas e contra-revolucionários, por sugerirem que o plantio precisa seguir princípios científicos, onde engenheiros eram humilhados publicamente por apontarem que a construção de represas precisa de cálculos estruturais, onde sua lealdade à revolução era medida por quão absurdas eram as metas que você prometia cumprir. O cenário era o seguinte: uma China recém-saída de décadas de guerra civil e invasão japonesa, um país majoritariamente agrícola, com níveis de pobreza extremos, e um líder determinado a transformar essa nação em uma potência industrial que ultrapassaria Inglaterra e Estados Unidos em questão de anos, não décadas. Mao Tse-tung, o grande timoneiro, havia consolidado seu poder absoluto. Depois de eliminar seus opositores nos expurgos anteriores, agora estava livre para impor sua visão utópica. Uma sociedade onde o coletivo esmagaria completamente o individual, onde o homem novo socialista, purificado pela ideologia, superaria qualquer limite material. E aqui está a parte mais aterrorizante. Milhões acreditaram. Acreditaram com fervor quase religioso que, sob a liderança infalível de Mao, a China realizaria o impossível. Os primeiros sinais já deveriam ter sido suficientes para qualquer pessoa sensata perceber que algo estava profundamente errado. Em 1957, Mao lançou a campanha das 100 flores, convidando críticas ao governo. Quando intelectuais ousaram falar, foram rotulados como direitistas e enviados para campos de reeducação. A mensagem ficou clara. Na China de Mao, a realidade deveria se ajustar à ideologia, não o contrário. Se os fatos contradiziam a teoria, pior para os fatos. Então, em janeiro de 1958, começou o que seria chamado de Grande Salto Adiante, o maior experimento social já realizado na história humana. E, como veremos, o mais mortal. O plano era absurdamente simples e simplesmente absurdo: transformar a China rural em uma potência industrial em apenas 5 anos. Como? Através da mobilização em massa da população. Se a União Soviética havia levado décadas para se industrializar, a China faria em um piscar de olhos, simplesmente porque tinha mais pessoas. Imagine a lógica. Se uma pessoa demora 1 ano para construir uma casa, então 1000 pessoas poderiam construir 1000 casas em 1 ano. Por essa mesma lógica, 1000 pessoas poderiam construir uma casa em 8 horas e 45 minutos. Isso pode parecer matemática básica, mas qualquer engenheiro poderia dizer que há um limite
para quantas pessoas podem trabalhar efetivamente em um espaço limitado. Mas quem precisa de engenheiros quando você tem fervor revolucionário? Foi assim que começou o delírio coletivo que levaria à morte de dezenas de milhões de pessoas. Você já ouviu falar em comunas populares? Esqueça aquelas comunidades hippies pacíficas dos anos 60. As comunas chinesas eram gigantescas fazendas coletivas, onde dezenas de milhares de camponeses foram forçados a viver e trabalhar. Tudo era coletivizado, não apenas as terras, mas também as casas, os móveis, até mesmo os utensílios de cozinha. As famílias foram separadas, com homens e mulheres vivendo em dormitórios diferentes. Cozinhas individuais foram proibidas. Todos deveriam comer nas cantinas coletivas. Até mesmo os filhos não pertenciam mais aos pais, mas ao Estado. Crianças eram cuidadas em creches comunais, enquanto os adultos trabalhavam nos campos ou em projetos de construção. Em teoria, isso liberaria mais mão de obra para os projetos industriais e agrícolas. Na prática, destruiu o tecido social básico da sociedade chinesa. Mas isso foi apenas o começo. Mao estava obcecado com a ideia de que a China precisava produzir mais aço para se tornar uma potência industrial. Mas como construir siderúrgicas industriais demora anos, ele teve uma ideia genial. E se cada vila, cada comuna, cada quintal se transformasse em uma mini siderúrgica? Assim nasceu a campanha dos fornos de quintal. Literalmente, pequenos fornos construídos em quintais de casas, escolas, hospitais e qualquer espaço disponível. A meta era produzir mais aço que a Inglaterra em apenas 3 anos. Parece loucura? Espere até ouvir o que aconteceu em seguida. Para alimentar esses fornos, a população foi ordenada a entregar qualquer coisa feita de metal. Panelas, talheres, ferramentas agrícolas, até mesmo as dobradiças das portas. Tudo foi confiscado e jogado nesses fornos primitivos. O resultado? Um aço de qualidade tão ruim que era completamente inutilizável. A maioria desses fornos não conseguia atingir as temperaturas necessárias para fundir o metal adequadamente. Oficiais locais, temendo punições por não atingirem as cotas, simplesmente mentiam sobre a produção. Números eram inflados em 5, 10 vezes. Enquanto isso, os camponeses ficaram sem ferramentas para cultivar a terra. As ferramentas de ferro, essenciais para a agricultura, haviam sido derretidas para produzir aço inútil. Uma ironia trágica. Para industrializar a China, Mao estava efetivamente desindustrializando o campo. Mas o grande timoneiro tinha outra ideia revolucionária para a agricultura. Abandone tudo que você sabe sobre agronomia moderna. Esqueça milênios de conhecimento acumulado por gerações de camponeses. Mao acreditava que o plantio denso, semear grãos muito próximos uns dos outros, aumentaria drasticamente a produção. Baseando-se nas teorias pseudocientíficas de Trofim Lysenko, um charlatão soviético que rejeitava a genética mendeliana, Mao ordenou que as sementes fossem plantadas muito mais próximas do que qualquer especialista recomendaria. Em algumas áreas, as sementes eram plantadas tão densamente que as pessoas podiam literalmente caminhar sobre os campos sem tocar o solo. Os resultados iniciais pareciam promissores. As plantas jovens cresciam juntas, criando a ilusão de abundância. Mas logo começaram a competir por nutrientes e luz solar, resultando em colheitas desastrosas. E aqui vem a parte verdadeiramente insana: a guerra aos pardais. Mao identificou 4 pragas que deveriam ser eliminadas: ratos, mosquitos, moscas e pardais. Sim, pardais. A lógica era que os pardais comiam grãos e, portanto, eram inimigos da Revolução. Em 1958, uma campanha nacional foi lançada para exterminar os pardais.
Milhões de chineses saíram às ruas batendo panelas, tachos e qualquer coisa que fizesse barulho. A ideia era impedir que os pardais pousassem, forçando-os a voar até morrerem de exaustão. Crianças foram mobilizadas para destruir ninhos. Funcionários públicos e estudantes tinham que apresentar cotas diárias de pardais mortos. Em Xangai, mais de 3 milhões de pardais foram mortos em apenas 3 dias. É quase cômico, se não fosse tão trágico. Porque, surpresa, os pardais também comiam insetos. Com os pardais eliminados, a população de gafanhotos explodiu. Enxames gigantescos devastaram as plantações, causando danos muito maiores do que os pardais jamais causariam. Esta é a brilhante mente que estava por trás do maior experimento socioeconômico da história. Enquanto isso, as metas de produção agrícola tornavam-se cada vez mais absurdas. Províncias competiam entre si, anunciando colheitas recordes, totalmente fictícias. Oficiais locais, temendo punição por pessimismo, reportavam produções 10 vezes maiores que a realidade. E aqui está a parte mais mortal desse círculo vicioso. Baseado nesses números falsos, o governo central aumentava a quantidade de grãos que cada comuna devia entregar ao Estado. Com os camponeses já entregando quase tudo o que produziam, isso significava que não sobrava quase nada para alimentá-los. Em algumas áreas, 90% da produção real era confiscada. Os camponeses que produziam o alimento eram os últimos a recebê-lo. A prioridade era alimentar as cidades e exportar para demonstrar o sucesso do socialismo chinês. É difícil transmitir o absurdo completo da situação. Enquanto milhões morriam de fome, a China continuava a exportar grãos para a União Soviética e outros países comunistas, para manter a ilusão de abundância. Em 1959 e 1960, no auge da fome, a China exportou mais de 7 milhões de toneladas de grãos, o suficiente para alimentar 38 milhões de pessoas por um ano. Os líderes em Pequim viviam em uma realidade alternativa, completamente desconectados do sofrimento que suas políticas causavam. Quando visitavam o campo, autoridades locais preparavam elaborados espetáculos, transplantando culturas de várias fazendas para criar campos artificialmente abundantes. Montavam mesas fartas para os visitantes, enquanto a poucos metros de distância, pessoas morriam de inanição. E então, a fome começou. A fome que atingiu a China entre 1959 e 1962 não foi apenas uma escassez de alimentos, foi um apocalipse. Foi o que acontece quando a ideologia substitui completamente a realidade, quando um país inteiro é forçado a viver em uma fantasia mortal. Primeiro, vieram as racionalizações. As pessoas recebiam quantidades cada vez menores de comida nas cantinas coletivas. Uma tigela de arroz por dia. Depois, meia tigela. Depois, uma concha. Famílias que antes tinham seus próprios estoques de grãos, agora dependiam inteiramente das distribuições coletivas. Depois veio a fome real. As pessoas começaram a comer qualquer coisa que pudessem encontrar. Cascas de árvores, folhas, insetos, ratos. Em algumas áreas, as pessoas comiam terra misturada com palha. O corpo humano, quando privado de proteínas e carboidratos, começa a se consumir. Primeiro vai a gordura corporal, depois a massa muscular. Os membros incham devido à retenção de líquidos causada pela falta de proteínas. A pele fica pálida e esticada, os cabelos caem. O sistema imunológico colapsa, tornando as pessoas vulneráveis a infecções comuns. A morte por inanição é um processo lento, doloroso e desumanizante. As crianças são geralmente as primeiras a morrer, seguidas pelos idosos. Os adultos definham lentamente, ficando tão fracos que não conseguem realizar tarefas básicas. E no meio disso tudo, o regime continuava exigindo trabalho. Trabalho pesado, sem ferramentas adequadas, com rações mínimas de comida. Milhões morreram de exaustão combinada com desnutrição.
literalmente trabalhando até a morte. Em algumas áreas, a mortalidade chegou a 50%. Vilarejos inteiros foram dizimados. Famílias inteiras desapareceram, sem deixar sobreviventes para contar sua história. O terror real veio quando a humanidade básica começou a colapsar. Em situações de fome extrema, os laços sociais se deterioram. Pais que antes dariam suas vidas pelos filhos agora os abandonavam para sobreviver. Irmãos lutavam por migalhas. E então veio o impensável, o canibalismo. Não foram casos isolados. Documentos oficiais chineses, abertos décadas depois, revelam milhares de casos de canibalismo durante a fome. Pessoas comendo cadáveres, pessoas matando outras para comê-las. Pais trocando filhos para que não tivessem que comer seus próprios. Isto não é exagero ou sensacionalismo. São fatos documentados por historiadores como Frank de Kötter, que teve acesso aos arquivos do Partido Comunista Chinês. Ao menos 2,5 milhões de pessoas foram espancadas até a morte ou deliberadamente mortas de outras formas durante o grande salto adiante, muitas por roubarem um punhado de grãos ou algumas batatas para alimentar suas famílias famintas. Em Xinjiang, uma região da província de Henan, mais de 1 milhão de pessoas morreram em apenas um ano. Os funcionários do partido sujeitavam quem tentasse esconder alimentos à tortura brutal, espancamentos, queimaduras com ferros quentes, enterros até o pescoço seguidos de espancamentos na cabeça. E onde estava Mao durante tudo isso? Quando informado sobre a fome, sua resposta foi brutal e insensível. Em uma reunião com oficiais em 1959, quando informado que pessoas estavam morrendo de fome, ele respondeu: "É melhor deixar metade das pessoas morrer para que a outra metade possa comer até se fartar." Em outra ocasião, quando confrontado com relatórios de canibalismo na província de Anhui, ele teria dito: "Comam pessoas, não acredito. Se não há comida, as pessoas podem comer gramíneas ou casca de árvore. Se todas as casas de árvores já foram comidas, as pessoas podem comer terra." Enquanto isso, ele continuava a viver no luxo de Zhongnanhai, o complexo de liderança em Pequim, com comida abundante, médicos particulares e todos os privilégios reservados à elite do partido. Quando finalmente admitiu que havia problemas, culpou os desastres naturais, secas e inundações que, segundo historiadores, foram em grande parte fabricadas ou exageradas para desviar a culpa das políticas desastrosas. O grande salto adiante foi oficialmente encerrado em 1961, embora a fome tenha continuado em algumas áreas até 1962. O balanço final é aterrador. Entre 15 e 55 milhões de mortos, com as estimativas mais aceitas ficando em torno de 36 a 45 milhões. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o número de mortos na Primeira Guerra Mundial, mais do que o Holocausto. É como se toda a população da Espanha simplesmente desaparecesse em 4 anos. E o mais chocante, tudo isso foi completamente desnecessário. Foi causado não por desastres naturais inevitáveis, mas por políticas deliberadas, baseadas em ideologia e impostas por um regime totalitário. Quando a fome finalmente terminou, deixou cicatrizes profundas na sociedade chinesa, cicatrizes físicas na forma de problemas de saúde crônicos para os sobreviventes, cicatrizes psicológicas no trauma coletivo que até hoje não é completamente reconhecido oficialmente na China, e cicatrizes demográficas na forma de uma geração ausente, milhões de pessoas que nunca nasceram devido à queda nas taxas de natalidade durante a fome. Mas as consequências políticas também foram profundas. O grande salto adiante foi um fracasso tão catastrófico que mesmo dentro do Partido Comunista, vozes começaram a questionar a liderança de Mao. Liu Shaoqi, então presidente da China, chegou a declarar que a crise havia sido 70% causada por erros humanos e 30% por desastres naturais. Mao, temporariamente enfraquecido,
recuou da linha de frente da formulação de políticas, mas não por muito tempo. Sentindo-se ameaçado por críticas crescentes, ele lançaria poucos anos depois a Revolução Cultural, outra campanha catastrófica que mergulharia a China em uma década de caos, perseguições e violência. Em uma ironia amarga, hoje, mais de 6 décadas após o grande salto adiante, Mao continua sendo venerado na China. Seu retrato gigante ainda domina a Praça Tiananmen. Seu corpo embalsamado ainda recebe visitas de milhões de pessoas anualmente. Sua imagem está na nota de 100 yuans. E aqui está o mais perturbador. O grande salto adiante e a fome resultante são raramente discutidos na China contemporânea. Nos livros escolares, esse período é eufemisticamente chamado de 3 anos de dificuldades naturais. A responsabilidade de Mao é minimizada. As críticas são censuradas. É como se um dos maiores crimes contra a humanidade da história moderna tivesse sido parcialmente apagado da memória coletiva. Mas por que isso importa hoje? O que podemos aprender com essa catástrofe que aconteceu há tantas décadas? Talvez a lição mais importante seja sobre o perigo da ideologia quando ela se torna mais importante que a realidade. Quando líderes começam a acreditar que podem moldar a realidade apenas pelo desejo ou decreto, o resultado são sempre tragédias. Outra lição é sobre o perigo de silenciar críticas e especialistas. Quando cientistas, engenheiros e agricultores experientes tentaram alertar sobre os problemas do grande salto adiante, foram rotulados como direitistas e sabotadores, e muitos foram enviados para campos de trabalho. E talvez a lição mais fundamental seja sobre o valor da vida humana. O grande salto adiante tratou pessoas como meras peças num tabuleiro ideológico, sacrificáveis em nome de um futuro utópico que nunca chegou. A história do grande salto adiante nos lembra que as piores atrocidades humanas nem sempre vêm na forma de campos de extermínio ou câmaras de gás. Às vezes, vêm disfarçadas de progresso, modernização e utopia. Então, a próxima vez que você ouvir algum político ou ideólogo prometendo um futuro radioso, se apenas seguirmos seu plano grandioso, lembre-se da China de 1958-1962. Lembre-se do que acontece quando a ideologia triunfa sobre a realidade, quando o poder é concentrado sem controles e contrapesos, quando dissidentes são silenciados. Porque se há uma lição definitiva do grande salto adiante, é que o caminho para o inferno é realmente pavimentado com boas intenções, especialmente quando essas intenções são impostas por força a milhões de pessoas. Se este vídeo te fez repensar o que você sabe sobre a China comunista, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender os perigos reais do totalitarismo ideológico. A memória dos milhões que morreram no grande salto adiante merece ser preservada. E se você quer saber sobre outros momentos em que a ideologia causou catástrofes humanas, se inscreva no canal, porque a história está cheia de avisos que continuamos ignorando. Lembre-se, conhecer a história não é apenas um exercício acadêmico, é uma vacina contra repetirmos os mesmos erros mortais. Aquele polegar para cima funciona como um alerta histórico. Nos ajuda a navegar pelo algoritmo muito melhor do que a China navegou pelo grande salto adiante. E se você se inscreveu, considere-se parte da primeira classe dessa comunidade. Sempre os primeiros a embarcar quando lançamos conteúdo novo. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece, que precisa entender os perigos reais de governos totalitários ou que tem uma visão romântica de regimes comunistas. E me conta nos comentários, qual aspecto do grande salto adiante você achou mais chocante? A história continua para quem permanece vivo para contá-la. E por falar em continuar, aquele vídeo ali na tela está esperando por você. Uma jornada tão fascinante quanto esta que acabamos de fazer juntos. Até a próxima exploração pela história.